tarde, a paz do Senhor. Deus me pôs no coração, uma palavra em Esdras, a reconstrução, dos muros fora de Jerusalém. Como assim fora de Jerusalém? Os muros foram reconstruídos e a cidade de Jerusalém é Jerusalém, com muitas lutas, logicamente. Calma que eu já explico. Essa passagem em Esdras é muito interessante, porque no versículo 12 de Êxodo, capítulo 3, versículo 12, diz assim, porém muitos sacerdotes e levitas e chefes dos pais já velhos que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviram de muito longe. No capítulo 4, diz assim, ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram o cativeiro edificavam o templo do Senhor Deus de Israel, chegaram a Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram, deixa-nos de ficar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já sacrifiquemos desde os dias de Esar-Hadon, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Se for ver mais à frente, irmãos, vamos ver que foram escritas cartas acusando esse povo, diz que o povo guerreou contra eles. Se for ver mais à frente, ficou proibida a reconstrução desse templo. Acusações, mentiras, tropeços, muralhas. No começo do vídeo eu falei sobre a reconstrução dos muros fora de Jerusalém, fora da cidade. Parece ser contraditório, né, irmãos? Pois bem, se pegarmos e pensarmos um pouco, quais os muros que esses homens tiveram que enfrentar, Esdras e seus amigos. Os muros da afronta, da desigualdade, muros que muitas vezes se levantavam dizendo que esse povo era um povo bagunceiro, como se for na frente vamos ver que era taxado como um povo bagunceiro. Qual o muro que precisamos levantar? Qual o muro que está sendo preciso levantar à nossa volta? Aí eu vou pensar, mas como assim? Eu tenho que me isolar das pessoas? Não. Muitas vezes muros significam proteções contra os dardos do inimigo, pessoas que muitas vezes nos afrontam, pessoas que muitas vezes negam, que Jesus transformou a nossa vida. Muitas vezes olham só para nossos erros, não olham para a transformação de homens e mulheres. Mas há um detalhe. Há alguns abismos que não tem que ser com pontes, mas... Bom, pode até se criar pontes, e não muros, nesse caso, para que possamos abraçar aquele que precisa de um abraço, para que possamos falar do amor de Cristo àquele que precisa ouvir. Aí pontes são necessárias, mas algumas vezes muros são necessários para proteções, para que quando for levantado esses fortes, sabemos que as cidades eram levantados muros para que fossem protegidas e não fossem invadidas. Nós precisamos criar para que o inimigo não venha a invadir, chegar tão próximo de nós. Então, qual é o muro que você precisa levantar? Eu mexeu comigo,
Irmãos, nós cristãos temos que fazer diferença, né? Algumas vezes eu ouço algumas pessoas dizer, comigo é diferente. Esse dia eu vi um irmão falando ainda, né? Se mexesse comigo. Isso me deixou aborrecido, porque que diferença temos daquele que não serve a Deus, se agirmos dessa forma? Pois bem, essa palavra Deus colocou no meu coração, rápida. Construa sim muros contra o pecado, mas não se esqueça que muitas vezes temos que construir pontes para que o Evangelho seja pregado àquele que precisa. Pai querido, Pai amado, obrigado por essa tarde, obrigado por essa palavra que pôs em nossos corações. Que possamos te adorar e te exaltar, Senhor, olhar somente para o Senhor, que é autor e consumador de nossa fé. Que possamos não olhar para as dificuldades, mas somente para o Senhor que as controla. Pai querido, Pai amado, há muitos que estão temendo nesta época, nesse tempo, mas não estão temendo ao Senhor, temendo a outras coisas. Que possamos, Senhor, dobrar nossos joelhos e te agradecer por tudo que já tem nos feito, os milagres que já tem operado. Que eu te peço e agradeço neste momento, em nome de Jesus. Amém e amém.